Está no ar o programa Cidadania em Debate. E na edição de hoje vamos conversar sobre Plano Diretor. O Brasil tem sido marcado nos últimos 40 anos por graves problemas sociais e urbano-ambientais instalados nas cidades brasileiras, resultado da dinâmica desigual do mercado imobiliário e da ausência de atuação do Estado, tais como saneamento básico insuficiente, precarização da moradia social, dificuldade de mobilidade para todos, em especial aqueles portadores de deficiência física, proliferação da especulação imobiliária e fundiária. Isso tem aumentado cada vez mais a desigualdade social e econômica, causando marginalidade e violência, caos urbanos, desmatamento ambiental e privatização de espaços coletivos. A promulgação da Constituição Federal em 1988 assegurou o papel protagonista dos municípios enquanto principais atores da política urbana, reconhece o poder e a organização da gestão municipal no desenvolvimento urbano. Assim, concedeu autonomia aos municípios para gerirem suas políticas urbanas e seus instrumentos de planejamento, estabelecendo compulsoriamente a elaboração do plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana em cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas com características turísticas e ou que apresentem patrimônio histórico e cultural relevante. Além disso, consagrou os princípios da reforma urbana, em especial o conceito de função social da propriedade. Elaborado para regulamentar o capítulo da política urbana da Carta Magna, após 13 anos de sua promulgação, fruto de uma conquista da luta dos movimentos sociais pela reforma urbana, o Estatuto da Cidade é aprovado através da Lei Federal nº 10.257/2001. Ele reforça a necessidade do plano diretor enquanto ferramenta básica de planejamento urbano, apontando diretrizes, princípios e instrumentos que fortaleçam a gestão democrática, a função social da cidade e da propriedade urbana, o combate à retenção especulativa da terra e o cumprimento do direito à moradia. O Estatuto da Cidade define instrumentos legais, urbanos, fiscais para uso das administrações municipais no contexto dos seus planos diretores, como objetivo principal da promoção da justiça social e equidade distributiva dos serviços de infraestrutura e serviços públicos, bem como da regulação, indução e reversão do mercado de terras com critérios de inclusão social e sustentabilidade ambiental. A regularização dos assentamentos informais através da delimitação de zonas de interesse social e regularização fundiária tem como foco a garantia da democratização do acesso à moradia e à terra urbanizada. As cidades brasileiras vivem um momento decisivo para pensar e planejar seu crescimento urbano e econômico. É necessário planejar o futuro das cidades e combater problemas que agravam cada vez mais a qualidade de vida da população e pleno direito à cidade adquirida pela Constituição Federal e reforçado no Estatuto da Cidade. Para isso, a construção e implementação dos planos diretores municipais reforçam a necessidade de apontar soluções para cidades em crescimento ou que cresceram de maneira desordenada e excludente, penalizando em especial aquelas famílias de menor renda. O plano diretor é a principal lei do município que trata da ocupação da cidade, devendo ser a construção deste resultado de um processo político dinâmico e participativo, mobilizando todos os setores da sociedade para discutir e estabelecer um pacto sobre o que se deseja para o equilíbrio socioespacial do município. É um espaço de disputa social, colocando-se à mesa a definição de cada área da cidade, podendo estas serem definidas também como zonas especiais. A ocupação destas deverá considerar o bem-estar coletivo de todos os habitantes e a distribuição dos diferentes usos do solo, seja residencial, comercial, industrial, serviços,
áreas públicas e destinadas a equipamentos coletivos. É importante retomar que o mercado da construção civil interfere fortemente no esgarçamento da malha das cidades brasileiras decorrentes da implantação fragmentada dos seus produtos imobiliários em áreas valorizadas e bem localizadas, sejam horizontais ou verticais, direcionados para as classes média e alta, uma pequena parcela da pirâmide social. Em contrapartida, o déficit habitacional continua predominante e paralelo à quantidade de imóveis vazios estocados no país, que equivale a cerca de 6 milhões de moradias imóveis, uma grande contradição do deficiente cumprimento do direito à moradia constante nas leis urbanas municipais. Por fim, algumas ações do governo federal marcam a necessidade de enfrentar o problema do planejamento urbano, a criação do Ministério da Cidade, em 2003, como órgão responsável por traçar uma nova dimensão, escala e sentido à política urbana no país, sendo uma das tarefas principais incentivar, apoiar e financiar a elaboração ou revisão dos planos municipais. Contudo, é relevante apontar a legislação urbanística, quando democrática, participativa e bem implementada pela gestão municipal, se constitui um instrumento fundamental para o planejamento da cidade, em especial por apresentar regras para o uso e ocupação do solo que abracem todos os cidadãos. A participação da população é fundamental no processo de construção da lei e no acompanhamento de sua aplicação, fruto de um pacto social, devendo ser reflexo dos anseios da sociedade e dos interesses do coletivo. Estamos de volta e nesta edição o nosso tema é Plano Diretor. E você já sabe que convidamos a professora Sara França, que é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. Mas antes da nossa entrevista, fomos às ruas para ouvir as pessoas sobre o tema. Veja o que elas disseram. Você sabia que está completando 20 anos que o Plano Diretor de Aracaju não é revisado? Sim, sabia. Não. Não sabia. Não. Não sabia não. Não sabia. Não sabia não, nem sabia que existia. Sei, é uma pena, né? Uma cidade tão linda, tão bonita, precisando realmente de que esse plano seja executado, mas os órgãos os políticos não estão dando conta, né? Infelizmente. Com certeza. Inclusive, eu acompanhei naquele período, né? E, de repente, resolveram arquivar, guardar. E aí está tudo parado, não se fala mais, não se vê mais nada. E a cidade necessitando de melhorias, a população precisando de muitas coisas. E nada ainda está sendo feito. Então vamos torcer por isso, que esse plano seja revisado, que esse plano retorne com todo o gás para favorecer as comunidades. Não sabia. Qual a importância do Plano Diretor para a nossa cidade? Eu acho que é muito importante, né? Porque está dando oportunidade para a população ficar ciente disso. E dando também oportunidade para que a população fique sabendo de todos o que existe esse plano diretor. Bastante importante para que a gente possa estar sabendo o que está acontecendo na nossa cidade. A importância é administrar bem, né? Administrar bem, que administrando bem a população no caso, ajudando a população, né? Assim, a importância é que a população seja ouvida e faça com que, seja acontecido tudo que a gente pede, e a importância da segurança, da igualdade na cidade, no bairro que a gente mora. Bom, é importante, né, a prefeitura saber quais são as carências de cada bairro, procurar saber o que cada bairro está precisando, as obras, a infraestrutura de cada bairro, o que está sendo, o que precisa ser feito. Para isso, o Plano Diretor de Aracaju precisa entrar em contato com o povo de cada bairro para ver quais são as suas carências, para poder agilizar o máximo possível para cada bairro que está precisando. É de suma importância, né? Porque é necessário que a população tenha esse contato com os parlamentares da cidade para saber exatamente o que está precisando no seu bairro, na sua rua.
E tem que ter essa conexão com o parlamentar, é justamente isso, a conversa entre os dois para saber o que está precisando em cada localidade. Então, o plano diretor, na minha opinião, ele é importante porque ele vai ouvir a opinião dos moradores em relação à cidade e vai ver o que tem que ser melhorado de acordo com os moradores. Além de engrandecer a nossa cidade, torná-la mais humana, aquela publicidade que a prefeitura tanto prega, vai melhorar a qualidade da vida da gente. Aí sim é qualidade de vida. Melhorar o plano diretor, organizar transporte até o aeroporto de Santa Maria, tudo isso precisa ser mudado para melhorar. A importância do plano diretor é que vai nos favorecer melhorias, prédios, calçamento, enfim, tudo em geral que a nossa cidade necessita para favorecer a população. O plano diretor irá nos ajudar, irá nos dar uma vida melhor aqui em Aracaju. Ele é muito importante porque traz um benefício para a cidade, as calçadas, fachadas, as construções, é de suma importância, até para o embelezamento da nossa cidade. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate e você já sabe que no programa de hoje o tema é Plano Diretor. E a nossa convidada é a professora Sara França. Obrigado, professora, por sua presença aqui, aceitar participar desse programa para discutir um tema tão relevante. Nós começamos, professora, conversando a respeito da nossa Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã, porque reforça o papel do município como ente federativo e a partir da promulgação da Constituição de 1988, nós temos o surgimento do Estatuto das Cidades e a necessidade de aprovação de plano diretor nos municípios brasileiros. O que a senhora me diz dessa progressão no sentido de garantia de direito das pessoas nas cidades que evolui para o estabelecimento dessa norma, o plano diretor? A Constituição de 1988, Dr. Emerson, traz em suas definições, através do capítulo da política urbana, a autonomia aos municípios a elaborarem os seus planos diretores, ou seja, a instrumentalizarem a sua política urbana. O município passa a ter autonomia sobre a sua gestão municipal. E como que a Constituição define, ou o Estatuto das Cidades define a exigência de plano diretor? É para todos os municípios, para todas as cidades brasileiras, ou como está estabelecido na lei? A lei estabelece que as cidades com mais de 20 mil habitantes, aqueles municípios integrantes de regiões metropolitanas ou que apresentem características ambientais, aqueles também que têm características de aspectos voltados a turismo, como nós temos aqui Barra dos Coqueiros, apresentam a obrigatoriedade de elaboração dos seus planos diretores. Então nós temos esse cenário como cenário, vamos dizer assim, de obrigatoriedade e ficando facultativo para os demais municípios, que quando não se enquadram também poderiam ter o plano diretor. Sim. E qual o objetivo desse plano diretor? Para que serve o plano diretor? O plano diretor ele vai servir para controlar o desenvolvimento urbano municipal. Ele tem como sua função principal definir direcionamentos de expansão, controlar a ocupação, sobretudo, por exemplo, em áreas de interesse ambiental, aspectos relativos à implantação do direito à cidade, definindo áreas em que a população carente deve receber algum tipo de habitação social ou de conceder o direito, dela ter o direito de permanecer em suas moradias sociais. Eu me lembro que eu vim de Propriá, vim morar aqui em Aracaju e vendo como era a cidade, isso há 30, 40 anos atrás, e como é hoje essa cidade, né, da evolução. Então, da necessidade de estabelecimento de um planejamento para o crescimento da cidade, porque Aracaju cresce de maneira muito rápida e a gente precisa estabelecer um planejamento para esse crescimento do ponto de vista da acessibilidade, da mobilidade das pessoas, do perfil dos diversos bairros de Aracaju, ou seja, de que forma vai haver a ocupação desse solo, até porque Aracaju hoje é uma cidade praticamente 100% urbana, né? Então é preciso que a gente cuide dessa cidade também numa perspectiva de sustentabilidade, numa perspectiva ambiental.
É nesse sentido que o plano diretor atua e como é que fica a participação da sociedade na elaboração e aprovação desse plano diretor? Sim. É importante lembrar, doutor Emerson, que há 40 anos atrás o cenário das cidades era de total desigualdade em função da Revolução Industrial que o país foi afetado no início dos anos 30. As cidades incharam sem nenhum tipo de planejamento, as pessoas vinham do campo para as cidades em busca de oportunidades de trabalho e não tinham onde morar, ocupando espaços residuais na cidade. Isso traz uma necessidade de se observar como as cidades estão crescendo, como deve ocorrer esse planejamento a fim de solucionar essa gama de problemas. Vem aí a institucionalização do plano diretor como o maior instrumento de planejamento das cidades e, por sua vez, o Ministério das Cidades, criado em 2003, lança uma campanha de planos diretores participativos para obrigar a população a participar de todo o processo de planejamento, não só no momento de elaboração desta lei tão importante, mas também fiscalizando a implementação desta lei pela gestão. Então, nós, enquanto cidadãos, devemos participar do processo de construção através da participação das audiências públicas, falando a respeito dos nossos bairros, dos nossos espaços, como deve ser a nossa mobilidade, né? Ou seja, buscando a efetivação dos nossos direitos, mas também, depois da lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, a gente tem que colocar essa lei, né, debaixo do braço e em busca da implementação de todas essas diretrizes que foram definidas pelo conjunto da sociedade civil. Contextualizando o plano diretor, é importante que a gente entenda isso na perspectiva de evolução do nosso país, né? Nós tínhamos as vilas, os distritos, depois temos as cidades, mas somente na Constituição de 1988 é que surge o ente federativo município, né? Traz esse avanço na Constituição de 1988. E a partir daí começa então a se voltar para o exercício das políticas públicas nos municípios, que é onde as pessoas vivem. Então, no início desse século, vem o Estatuto da Cidade, que disciplina e coloca a necessidade de que os municípios aprovem os seus planos diretores, naquele escopo de obrigatoriedade que a professora já falou, e nós vamos ter então aqui em Aracaju, por volta do ano 2000, a aprovação do plano diretor, primeiro plano diretor, né, e o único aprovado até agora para o nosso município, e que o Estatuto da Cidade estabelece que até 10 anos esses planos precisariam ser revistos. Então já conversamos aqui sobre o aparato legal, sobre o histórico de como se desenvolveu tudo isso e vamos agora para a prática. Qual o impacto que isso trouxe para o nosso município? Então nós temos um plano e já estamos há cerca de 18 anos da aprovação desse plano, diante de uma lei que diz que tem que haver revisão até 10 anos. Então, como é que tem sido a evolução do nosso município? Isso tem impactos negativos para o nosso município a partir do momento que não se atualiza, né, esse plano diretor? Contextualizando agora para a nossa realidade, para o nosso plano diretor, o que a senhora tem a nos dizer? É bom relembrar, doutor Emerson, que o nosso plano, iniciado o seu processo em 1995, atende à Constituição Federal, né? Então, ele é anterior ao Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade, por sua vez, ele vai trazer instrumentos fiscais, instrumentos tributários, instrumentos urbanos, instrumentos de efetivação da gestão democrática, que não foram incorporados ao nosso plano diretor por ele ser anterior a essa lei, né? Em 2000, o nosso plano é aprovado pela Câmara dos Vereadores e o Estatuto da Cidade não existia, né, enquanto lei, existia enquanto projeto de lei, uma grande vitória dos movimentos populares.
A partir de então, com a criação do Ministério das Cidades em 2003 e com a efetivação do Estatuto da Cidade em 2001, este, por sua vez, vai definir que os planos diretores que foram elaborados anteriores a esta lei fossem revistos a fim de se adequar à sua normativa e inserir os seus instrumentos de controle da gestão urbana e de controle do acesso à terra urbanizada. Aracaju, por sua vez, inicia a revisão da sua lei para atender essa determinação do Estatuto da Cidade, embora essa revisão não tenha sido finalizada, né? Houve um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura e a FAPESE e um grupo grande da sociedade civil atendendo os preceitos da participação popular, mas quando foi à Câmara, houve grandes entraves e ele não foi aprovado. Então, em 2015, uma nova tentativa de revisão veio à tona, mas, mais uma vez, a Prefeitura não encaminhou à Câmara dos Vereadores o projeto de lei. Esses dois momentos eu participei. No primeiro dele, no momento de elaboração do plano diretor, eu acompanhei enquanto cidadão. E nessas duas tentativas de revisão, eu acompanhei enquanto legislador. Eu era vereador nos dois momentos. No primeiro momento houve uma discussão e o grande problema foi do vício de origem na questão do processo legislativo, descumprimento do processo legislativo. Eu, inclusive, no primeiro momento eu fui à justiça com relação a isso e o juiz mandou parar tudo, começar de novo, porque o processo legislativo não estava sendo cumprido. As normas, o regramento que estabelece como a matéria deve ser apreciada, e isso não estava sendo cumprido e o juiz mandou reiniciar todo o processo. Findou que não foi aprovado e na gestão seguinte, eu me lembro que o prefeito chegou para a imprensa e dizendo que até setembro do seu último ano de mandato, ele ficou 4 anos, ele só no último ano de mandato é que encaminhou isso para lá, mas com muita propaganda dizendo que até setembro encaminharia para a Câmara. E o fato é que não foi encaminhado, né? Da primeira vez foi e não foi concluída a votação na Câmara. Desse segundo momento, nós temos um momento que nem chegou a evoluir, embora tenham acontecido audiências públicas no município, mas dessa vez não chegou até lá e até agora o plano não chegou para revisão na Câmara. Professora, importante que a gente destaque aqui a importância do cumprimento da exigência de participação popular, pois um plano diretor, nada pode ser modificado num plano diretor sem que haja participação popular. Então é uma lei que requer que audiências públicas, que consultas, tem que haver participação das pessoas para que se mude qualquer artigo, né? E então, no momento de revisão, é um momento rico de participação da sociedade e que culturalmente a nossa sociedade, por não acreditar na representação política, por não ter esse hábito, essa cultura, nós temos dificuldades de ter a participação popular. Me fale um pouco e brevemente sobre essa questão da exigência e da necessidade da participação popular. Eu costumo falar, doutor Emerson, que a população é fundamental nesse processo. Sem ela, o processo não tem validade, né? Os moradores passam por situações problemáticas no cotidiano na cidade, né? Então, se não tem uma calçada para ela conseguir se deslocar do trabalho à sua residência, se não tem um transporte público de qualidade, se a sua rua alaga quando chove, se você tem dificuldade de seu filho brincar numa praça, é o cidadão, é o morador quem tem total domínio desses problemas. Então, nós técnicos não temos condições de apontar todos esses problemas sozinhos. A grande verdade sobre o cotidiano e sobre os problemas da população está em cada um dos moradores dos diversos bairros das cidades, no nosso caso, de Aracaju. Então, não se pode construir um plano diretor sem as mãos, sem a ajuda, sem ouvir a população aracajuana.
Inclusive tudo isso como exigência legal, né, para que se cumpra a legalidade do processo de aprovação ou de revisão de um plano diretor. Mas olha, estamos aqui, eu e a professora Sara França, conversando sobre plano diretor. Nós vamos a um apoio cultural e em seguida retornamos com o programa Cidadania em Debate. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. O tema de hoje é Plano Diretor e a nossa convidada é a professora Sara França. Nós conversamos aqui sobre o impacto do Plano Diretor nas cidades e nós temos cerca de 18 anos que não temos revisão do nosso Plano Diretor. Essa desatualização não teria um impacto negativo sobre o município de Aracaju? Sim, a nossa lei ela é bastante permissiva. Eu costumo dizer que, referente ao zoneamento, por exemplo, nós não temos diferenciação. O zoneamento é um instrumento fundamental do plano diretor que vai recortar a cidade por suas características e defini-las enquanto zonas. Então, em uma determinada área que tem mais infraestrutura, eu vou incentivar o adensamento. Em uma área que eu não tenho infraestrutura, que eu não tenho saneamento, eu não tenho sistema viário, eu vou segurar um pouco mais a ocupação para essas áreas. A exemplo, por exemplo, da nossa zona de expansão urbana, né, que tem os mesmos índices de controle, uso e ocupação do solo que o centro de Aracaju. Então, a mesma permissividade construtiva que o centro, que o plano diretor traz para o centro, traz para a zona de expansão urbana. A gente tem um grande problema, que é a aprovação de projetos urbanos, projetos arquitetônicos. Aracaju, a partir de 2000, após a promulgação do plano diretor, aponta um grande boom imobiliário. A gente tem vários empreendimentos aprovados nesse período. Se a gente for contabilizar, nos últimos 40 anos e a partir de 2000, nos últimos 14 anos, construiu-se mais do que construiu antes de 2000. Então, a gente teve um avanço imobiliário muito grande, doutor Emerson, e o plano diretor ele foi responsável por isso, por ser permissivo. A gente teria que, através do plano diretor, controlar a ocupação na zona de expansão urbana, por exemplo, que é uma área de intensa fragilidade ambiental, que é uma área em que a infraestrutura é deficiente, a gente não tem esgotamento sanitário, o sistema de abastecimento de água não é em sua totalidade. Então, o plano diretor, ele peca, né, nessa questão, ele fere o direito à cidade, mas ele abraça outros interesses, que são os interesses especulativos, o interesse da terra urbana enquanto mercadoria. A gente precisa compreender que esse atraso da revisão, né, nós necessitávamos que o nosso plano diretor fosse revisto no processo de 2005, ou seja, já estaríamos revisando o plano novamente, né? Seria 2005, 2015, né, já estaríamos com um novo plano. Essa ausência da revisão tem permitido que novas ocupações sejam construídas, sejam efetivadas, gabarito de altura, né, pouco discutido, taxa de permeabilidade, que são índices de controle, uso e ocupação do solo, não têm sido restritos em si, a fim de cumprir, por exemplo, a função social da cidade e da propriedade urbana, né? Então, é fundamental, enquanto cidadãos, enquanto moradores, nós pedirmos o cumprimento dos nossos direitos à prefeitura, né, efetivando a revisão do Plano Diretor de Aracaju. Isso afeta todos nós. Isso é importante, o programa Cidadania em Debate estabelece esse diálogo no sentido de formação da própria compreensão dos cidadãos e cidadãs, no sentido de se entenderem como contribuintes, né? Todo cidadão brasileiro é contribuinte, paga um tributo
excessivamente alto aqui no Brasil e de parte desse tributo sai o dinheiro para pagar os servidores públicos, que são prefeito, vereadores, juízes, desembargadores, policiais militares, enfim, servidores públicos. Então, é nessa condição de contribuinte, é nessa condição de entender essas pessoas como servidores públicos e de entendermos a democracia representativa, onde nós escolhemos os nossos representantes para construção e garantia dos nossos direitos nas cidades, é que vamos entender esse processo do exercício da cidadania e, por exemplo, de discussão de um plano diretor. E quando a professora Sara França fala desse desequilíbrio no processo entre termos um plano diretor cidadão ou um plano diretor que atenda ao interesse imobiliário, à especulação imobiliária, esse equilíbrio se estabelece no conflito de interesse na votação, na preparação, nas audiências públicas. Daí ser importante a participação da população para que a gente tenha, ao final de tudo isso, um plano diretor equilibrado e que atenda a todos os interesses. Um outro aspecto é entendermos a necessidade da sustentabilidade nas políticas públicas. Aí entra, não como ponto exclusivo, mas como mais um ponto, a questão ambiental. E hoje, nas cidades sustentáveis, a senhora falou da permeabilidade, me lembrou isso, da questão da sustentabilidade. Nas cidades sustentáveis hoje, a gente primeiro se preocupa com a definição, com o diagnóstico, de que como nós queremos fazer habitar aquela região, e então vamos primeiro dotar aquela região de toda a infraestrutura. A gente começa pelo que vai ficar embaixo do solo, é importante a população ter essa compreensão. Depois é que nós vamos construir as casas e colocar as pessoas para morarem naquela região. Esse processo de urbanização aqui de Aracaju tem acontecido a revelia de tudo isso, onde primeiro colocam os prédios, colocam as pessoas, para depois se pensar na questão da infraestrutura. O mundo hoje já não comporta mais essa prática e nós temos um plano diretor que me parece que aponta ainda para essa prática e para essa forma de desenvolvimento urbano das cidades. Essa é a grande crítica ao processo? Sim, uma das grandes críticas do processo. Eu ficaria aqui elencando várias outras. Mas vamos puxar por esse gancho. Um grande problema que o plano diretor traz é a permissão de ocupação da zona de expansão, que, repito, é uma área que não apresenta infraestrutura. Então, grandes problemas que aconteceram de alagamentos, de falta de calçamento. Além da falta de estrutura, me falam também da fragilidade ambiental. Da própria área, da fragilidade ambiental, lençóis freáticos bem superficializados. Isso. Além de dunas entremeadas em condomínios, lagoas de drenagem sendo aterradas, isso tem causado uma série de entraves para a população que ali mora. Então, um ponto extremamente fundamental para a revisão do plano diretor é olhar com mais carinho a zona de expansão, enquanto um local que abriga milhares de moradores que precisam e tem o direito à cidade, assim como qualquer morador de outra área de Aracaju. Uma outra coisa que a senhora já comentou aqui é esse conceito de função social das cidades, de uso e ocupação do solo segundo a sua função social. A gente discutiu um pouco isso porque eu vejo que na cultura das pessoas nós temos essa noção, talvez muito distante desse conceito que traz uma proposta de plano diretor, de estatuto das cidades. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas, de uma maneira geral, elas entendem que elas são proprietárias das calçadas onde elas vivem. Elas não entendem que a calçada é parte do seu terreno, que tem que haver um recuo e ela entrega isso para o uso público, para o uso das pessoas. As pessoas se sentem donas. Eu já vi muita disputa jurídica em função do direito à sombra da árvore da calçada, ao estacionamento privativo na frente da casa, essas coisas todas. Isso passa por esse conceito de uso e função social do solo. É preciso ter esse entendimento cultural de como as pessoas enxergam
para que elas possam imaginar que a cidade deve atender a todos, né? Então, essa questão do conceito da função social como bem comum para o conjunto da sociedade, eu vejo muito distante culturalmente da mentalidade das pessoas. Gostaria que a senhora discorresse um pouco e com foco no conceito de uso e ocupação do solo segundo a sua função social. Isso. Eu vou trabalhar esse conceito, doutor Emerson, trazendo um exemplo, né? Aproveitando o exemplo que o senhor traz, né? Eu sou dona de um terreno e o fato de eu ser dona desse terreno não me dá o direito de construir o que eu quiser, da forma como eu quiser, né? Existe o pensamento da coletividade, né? Então, eu tenho uma determinada altura a seguir naquela região, naquele bairro. Eu posso construir 4 pavimentos, 8 pavimentos, 12 pavimentos, não sei. A gente tem que obedecer à legislação. Ali pode uma escola, ali não pode uma indústria. Ali eu posso deixar um recuo para estacionamento ou não, eu não posso. Ou seja, a função social da propriedade, ela é cumprida quando aquele lote, aquela propriedade, não só oferece a propriedade urbana enquanto bem individual, mas, sobretudo, atendendo a interesses coletivos, né? Então, não é porque eu sou dono daquele lote que eu vou cercar, como o senhor já falou, que eu vou fechar essa calçada para que as pessoas não utilizem. Não, eu sou dona dela, não vou permitir que seja utilizado por outras pessoas. Engano. Outro exemplo são os lotes vazios, né, que ficam no aguardo da valorização destes, né, da especulação imobiliária. Tantas pessoas estão sem ter onde morar, né? Lotes em áreas com infraestrutura, em áreas urbanizadas, enquanto várias famílias ou têm moradias precárias ou moram em áreas extremamente irregulares, no sentido de ambientalmente frágeis. Então, esses lotes não podem ficar ociosos no aguardo da valorização imobiliária. Eles devem cumprir a função social da propriedade enquanto um uso coletivo. Então, vamos conceder uma moradia, um comércio, uma escola, para que ele seja usufruído por todos. Isso, voltando ainda à questão das calçadas, eu vejo até do ponto de vista dos gestores públicos, a inexistência de uma preocupação no sentido, por exemplo, de padronizar essas calçadas, né? É fato corriqueiro a questão da acessibilidade, que é um conceito novo também que tem que ser incorporado pelas pessoas, né? A dificuldade, né, principalmente das pessoas, né, com deficiência, no sentido de se deslocarem com desnível, com alteração de textura, uma série de coisas por falta de padronização. O proprietário do lote, do imóvel, ele é responsável pela calçada. Inclusive com a obrigação, se existisse um padrão, de obedecer a esse... Exatamente. Então, na verdade, existe uma lei que regulamenta no âmbito federal isso. Então, as pessoas precisam adotar em suas calçadas pisos que facilitem o deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida. Isso é uma lei, mas nós, aracajuanos, ainda não incorporamos essas regras, né, nos nossos imóveis, no nosso contexto de planejamento urbano, infelizmente. Enquanto vereador e preocupado com esse processo de sustentabilidade para as cidades, nós apresentamos uma lei chamada Lei do IPTU Verde, que já existe em algumas capitais e algumas cidades do Brasil, no sentido de que pudéssemos contemplar com redução no pagamento do IPTU as pessoas que tivessem uma atitude de sustentabilidade, por exemplo, impermeabilizando menos o solo nas suas construções, plantando árvores, ou seja, com o verde que fizesse, o tipo de material que utilizasse. Então, tudo isso iria trazendo uma redução temporária do IPTU, e isso já está provado que existem, não é renúncia fiscal, pelo contrário, se ganha muito mais com isso, porque você vai ter menos enchente, vai ter menos problema nas cidades, né? E, no entanto, o nosso projeto foi vetado, né, pelo prefeito,
de modo que nós tivemos a aprovação no final da legislatura passada, mas no início desse mandato agora, o projeto foi vetado. Eu vejo isso um retardo do que acontece hoje no mundo, do que acontece, está na contramão do que acontece no mundo. É essa preocupação com a questão do meio ambiente e essa questão da permeabilidade, o plano diretor define, né? Uma das coisas que define daí a importância de construção. Me fala um pouco disso, dessa questão ambiental e dessa importância da permeabilidade do solo e sua relação com os problemas que a sociedade enfrenta. Sim, a nossa lei, o plano diretor, ele vai definir em Aracaju que os lotes, eles podem, obrigatoriamente, na verdade, deixar 5% da sua área total em áreas verdes. Isso, para a nossa cidade, uma cidade que é permeada de águas, né? Aracaju é conhecida como Cidade das Águas, é muito pouco, né? E o cenário resultante desse índice tão pequeno são os alagamentos tão frequentes que ocorrem no período de março a julho, né? Então, a gente precisa lutar na revisão do plano diretor pelo aumento, pela ampliação desse índice. Enquanto cidadãos, isso fere, né, o nosso cotidiano. Várias e várias pessoas perdem seus objetos, suas casas, inclusive, em função desse baixo índice de permeabilidade. A gente precisa cultivar, né, práticas individuais para que todo o coletivo ele ganhe com a cidade, né? Nós temos outro problema, é a questão do índice de área verde por habitante. Não se tem uma medida precisa aqui, mas eu me lembro que as estimativas não passam de 2, 3 metros quadrados por habitante, quando o que se preconiza é algo fica entre 12 e 15 metros quadrados, e esse outro problema aqui. Inclusive nós temos o bairro aqui em Aracaju, que é o bairro Jardins, que as pessoas falam que é um jardim de pedras, né? É uma dificuldade muito grande de que a gente possa trabalhar nesse sentido. Mas olha, nós aqui somos limitados pelo tempo. Professora, muito grato por sua participação aqui no programa Cidadania em Debate, e de pronto a professora aceitou o nosso convite e a gente quer agradecer muito sua participação e sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, doutor Emerson, muito obrigada por me convidar para falar sobre plano diretor. Ok, encerramos mais um programa Cidadania em Debate e já deixamos aqui o convite para o próximo programa e você pode nos acompanhar nas nossas mídias sociais. Até lá!